Shalom Hashem, deixa eu falar, Aleph, 13 de julho de 2020, nós vamos, nesta edição, nesta publicação, vamos continuar a falar sobre o momento que nós estamos vivendo no Brasil, no mundo, com esta crise econômica e crise política e social, sanitária, de guerra bacteriológica, entre o comunismo internacional, o socialismo e os Estados Unidos da América, né? Um país mais Israel, uma democracia mais vibrante, mais judaica cristã, mais bíblica. E a razão de toda esta conflagração mundial e preparação para um enfrentamento talvez militar, nuclear, tanto na fronteira do Irã, como na fronteira da Venezuela e do Caribe. Nós vemos aí uma intensificação de movimentações militares nos mares, né? Com as circulações econômicas e comerciais e de energia, de petróleo. Por que então esse movimento, essa agitação nas águas, essa tempestade no mar da Galileia, em que Jesus enfrentava com os seus apóstolos a geração dourada da luz, né? Os verdadeiros iluminados? Não houve, não há, nem haverá iguais a eles com o Messias de Israel, Jesus o Eterno Nazareno. E por que então está havendo todo esse movimento? Bom, o Senhor me insistiu, nós fizemos um estudo hoje, oração, e no estudo foi particular o estudo, mas o Senhor, eu sou seu servo, o Senhor Jesus o Eterno, ainda me insistiu para que eu publicasse nessa edição um pouco do que nós falamos no estudo. E o que nós falamos foi que algo muito grave acontecendo no mundo hoje. A intenção de Donald Trump e o seu genro Kirchner, que tem o seu grupo econômico na número 666, eu acho, da Quinta, uma dessas avenidas importantes de Manhattan, de Nova York. E ele foi autor de um plano de paz entre os judeus e os palestinos, amados. São árabes, não? Egípcios, muçulmanos, né? Jordanianos. E há uma movimentação também dos ortodoxos para uma reconstrução do terceiro templo. É algo muito grave, porque os ortodoxos insistem em construir um templo em Sião. Lá está o sangue derramado de Jesus, o Cordeiro Pascal eterno. E o mundo evangélico, o mundo cristão não compreende a gravidade disso aí, dessa movimentação, porque a Eucaristia perdeu o significado real, o valor real, né, para os cristãos, e os cristãos estão se apostatando e não estão reconhecendo o sangue da aliança do próprio Filho de Deus, o Eterno, por nós, para a nossa salvação. E essa movimentação que o Trump fez com os judeus vai ter consequências seríssimas, porque é a questão de Israel. Vai intensificar a questão da tribulação de Israel, e a igreja vai estar no meio dessa conflagração mundial, que é a angústia de Jacó, é a grande tribulação do anticristo, etc. Porque estamos entrando num mundo de falsidades, num mundo de sombrio, de ocultismo, de paganismo. O cristianismo está sendo desconsiderado no seu valor da Eucaristia, do sangue de Cristo. Imagina os judeus voltarem a fazer sacrifícios aí
com ovelhas e com vacas, no Monte Sião, onde está o sangue do Cordeiro Jesus. A humanidade foi, nesse estudo nós não vimos isso, mas eu estudei à parte, o livro de Hebreus, a carta de Hebreus, e nós vemos claramente que há uma dispensação ali do autor de Hebreus. Eu acho que Paulo pode ser, ou pode ser até mesmo, sei lá, um anjo, porque é de tanta sabedoria a carta de Hebreus. E você vê logo nos primeiros capítulos de Hebreus que o autor coloca claramente uma dispensação de eras. A nossa humanidade ela foi dividida na era adâmica até Noé. E de Noé para cá houve o início da era da graça, porque o juízo de Noé, dilúvio, foi severo. E o que nós estamos vivendo é essa era da graça, que começou em Noé e que ela foi especificada e detalhada depois de Abraão. Ela foi estabelecida com Abraão, com a promessa da fé dos patriarcas. Ela foi estabelecida com Abraão pela aliança com animais, e Moisés com a especificação dessa aliança, da graça, mais detalhada da Páscoa, etc., as festas, Pentecostes. Então a humanidade tem duas dispensações, até o dilúvio, que foi a de Noé, ou de Adão, a geração de Adão, que caiu no juízo de Noé, do dilúvio, e essa geração da graça que vai cair no juízo da grande tribulação e do juízo final depois do milênio. Então, é esse o grande guerra, o grande conflito da era da graça que vivemos. E vai terminar em um juízo severíssimo, como diz o autor de Hebreus. Porque se foi rejeitada a aliança da lei, e isso foi julgado com a geração que caiu no deserto e não recebeu e não descansou na terra prometida, nem conheceu, o que inclui Moisés, porque ele também não viveu a terra prometida da conquista, que representa como sombra tudo isso da era da graça de Cristo e do juízo final e do arrebatamento dos justos. Os justos serão arrebatados e livres dessa grande tribulação, e os ímpios cairão no juízo de Deus. E eu tenho observado essas novas gerações e tenho procurado alcançá-los, mas eles estão fugindo dos cultos, dos estudos, abandonando as igrejas, estão vivendo de cerveja, de hambúrguer, de tatuagem e de como conformismo com o divórcio, com a perda da família. O jovem está sofrendo muito mentalmente, não está entendendo, porque não tem conhecimento bíblico. E nós estamos caminhando para esse momento de grande tribulação, porque os judeus insistem, estão lá em Israel, voltaram, mas eles insistem nesse erro da rejeição do Messias, Jesus, o Eterno. E isso vai trazer muita dor para a humanidade, e já está trazendo. E grande tribulação, porque o maligno vai se aproveitar. O maligno vai, com seus espíritos da morte, da praga, da guerra, ele vai afligir a humanidade, que por não ter condições de entender toda a escritura bíblica e o significado precioso da Eucaristia, do sangue de Jesus, da fé em Jesus, o Eterno, o único Deus visível para nós, ela vai sofrer, ela vai passar dores, a humanidade vai passar muitas dores.
e como dores de parto, essas dores se agravarão. Talvez não chegue a 1 ano a guerra com a Irã. E questão de meses, a guerra na Venezuela pode começar. E vai chegar até nas fronteiras do Brasil, né? E talvez haja também agitações, desordens internas, por causa da numerosa ideologia socialista que nós temos no Brasil, com os governos da tesoura socialista, PT, PSDB, nos últimos 30 anos, e o grande número de partidos esquerdistas. Então, Jesus, o Senhor quis que eu publicasse novamente um pouco do que nós estudamos hoje, de maneira bem particular, e para que outras pessoas tenham essa oportunidade de entender os graves momentos que nós estamos vivendo em Israel, em Jerusalém, na igreja, na apostasia dos cristãos. Existem sim, muitos cristãos estão voltando ao Espírito Santo, à igreja, à palavra, jovens também, muitas comunidades jovens, mas há uma massa muito grande de cristãos dessa nova geração que foram desviados pela cultura norte-americana, do ocultismo, das religiões pagãs, do rock satânico, da música, da cultura satânica, da morbidez, da treva, do pecado, da carne, etc. Então, toda a minha geração foi envolvida nessa escola de Frankfurt dos socialistas, degenerados, ocultistas e pagãos, né? Contra o cristianismo, que se considerava o mal, a polícia má do mundo, as democracias cristãs, como os Estados Unidos, principalmente. E a infiltração lá dentro dos Estados Unidos dessa elite ocultista, maçônica, caveiras e ossos, etc. E das próprias igrejas satânicas que se levantaram, Bailey, Crossley. E hoje nos Estados Unidos existem milhões de seguidores da igreja satânica. Então nós estamos vivendo um combate espiritual, uma exaltação do sombrio da morte na mente do jovem, da desnaturação do gênero, da família, da igreja, da música, da cultura cristã, que levou séculos para desenvolver a harmonia, desenvolver a ordem musical, a leitura musical, e que de repente os satanistas aí do rock and roll, etc., perturbaram, né? E viciaram, transformaram a música numa droga, enquanto que a música é para ser uma educação melódica, harmônica, que leve ao louvor do Criador, que leve louvor ao Redentor, à comunhão eucarística de Jesus, que é o centro do destino e da razão de ser da humanidade. Não há outra geração de socialistas, de filósofos ou de capitalistas, metacapitalistas, nazistas, etc., e que seja mais brilhante do que a geração apostólica e messiânica de Jesus há 2000 anos. Mas é preciso, para entender esse valor dessa geração apostólica e messiânica, é preciso estudar muito a palavra, as epístolas, o Antigo Testamento, o grego, o hebraico, para nós compreendermos o processo e as corrupções desse processo que houve na história, e também a recuperação que Jesus está fazendo, que o Espírito Santo, o Pai de toda consolação, está nos dando, está nos fazendo, e nos fazendo entender, e a purificação dos manuscritos originais e das traduções, as melhores traduções, os erros de traduções que foram corrompendo os seminaristas, os pastores e as denominações. Toda essa história desta apostasia, dessa perdição, e toda a história também dessa recuperação à verdade, né? O trabalho do Dr. Pickering, Wilbur Pickering, nos manuscritos das melhores famílias 35, já conseguiram
recuperar muito dos erros das traduções bíblicas, né, e novos conhecimentos, novos estudos, aprofundamentos, como a teologia puritana, dos escritos dessa era brilhante que foi a imprensa de Gutenberg, que permitiu que as pessoas tivessem mais acesso aos livros, à teologia de Oxford, lá de Cambridge, das maiores cabeças do estudo bíblico. Toda essa história da igreja, da reforma, da igreja cristã, que não deveria ter sido tão trágica, e guerras de 30 anos, de décadas na Alemanha, porque Lutero não queria sair da unidade cristã, mas teve que sair. E toda essa história, isso é muita coisa, é muito livro, e o jovem não tem recursos para estudar, ele tem que trabalhar e ele deixa de aprender essas informações. Mas agora nós estamos passando uma nova revolução da imprensa de Gutenberg, agora a imprensa digital da internet, dos canais aí, YouTube, Vimeo, tantas plataformas que tem muito conteúdo para que os jovens possam aproveitar e recuperar esse tempo que os cristãos perderam e se safar dessa crise que Israel vai criar com esta edificação do templo que vai ser usado pelo maligno, pelo anticristo, e que é um desprezo ao evangelho, que será o código penal da humanidade final, será o evangelho, a palavra de Deus, a Bíblia, na volta da vinda de Jesus, com a sua infantaria de bilhões, 20 bilhões de anjos. Então, tudo isso está aí. A gente precisa informar aos jovens, investigue a Bíblia, investigue a crítica textual da Bíblia, os aparatos críticos novos do Wilbert Pickering, os novos avanços, né, que estão trazendo correções do grego, dos melhores manuscritos, principalmente do texto Recepto, que causou a divisão dos cristãos na Inglaterra, quando Westcott Hort e outros ocultistas, espíritas, satanistas, como também Nestle Aland, começaram a corromper os manuscritos originais do grego do Novo Testamento e deixaram o texto Receptus, que é o texto mais original, mais puro, pelos meus estudos, que nós temos aqui nos Estados Unidos, a King James Version, e aqui a publicação da Sociedade Trinitariana, que surgiu nessa época da separação dos cristãos, da versão dos manuscritos em grego, que foram usados para as traduções das nossas Bíblias modernas. Então elas, na maioria, estão corrompidas, mas nós estamos recuperando esses erros de corrupção dos gnósticos, hoje kardecistas, maçons, ocultistas da época hoje, dos primeiros séculos, filhos desses gnósticos que combateram o cristianismo desde a origem, combateram também corrompendo as traduções. E eles trocavam carta. O Westcott Hort, que era da igreja anglicana, o Westcott era um bispo da igreja anglicana, era um satanista disfarçado em cristão, e Horner era um acadêmico, professor de grego, etc. Então eles tiveram muito conhecimento, poder, no conhecimento de corromper a cristandade e as traduções, os seminários, pastores. E isso está sendo recuperado, está sendo visto por nós e, graças a Deus, estamos conseguindo recuperar os melhores manuscritos, as melhores traduções, com muita dificuldade, luta e oração. O Senhor tem nos fortalecido. Então esta foi uma publicação, o vídeo já está muito grande. O Senhor quis que eu publicasse, que eu editasse isso. Eu ia só editar hoje sobre o problema do Covid, por causa do falecimento do amigo nosso. Mas o Senhor insistiu, voltamos a fazer essa publicação aqui, antes que Ele nos conceda o descanso, porque já são 5:30 da manhã, e desde as 3 da madrugada nós estamos nessa luta.
Então, você que quer aceitar Jesus, não aceitou ainda, aproveite agora que nós estamos à era da graça e Ele está estendendo ainda a sua Eucaristia, o seu perdão para a sua vida, a sua palavra para a sua santificação e, como diz em Tito, né, para a sua regeneração, que Ele derrama abundantemente no Espírito Santo. Aceite Jesus e reconcilie-se com Ele se você já tem Jesus. E você que está na paz, abençoe Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, com o resplendor do seu rosto e com o erguer do seu rosto, na misericórdia, na paz, na graça, consolador em todas as eras. Shalom Hashem, que nos falou Aleph, né? Oferecimento da Igreja de Jesus, nesse 13 de julho de 2020, esta segunda-feira. Boa semana para você e sua família.